Vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Nós vamos ler hoje do versículo 6 ao versículo 10 e nós vamos falar sobre o impacto transformador do Evangelho na vida daquela igreja, na vida daquelas pessoas e como isso também reflete, ressoa em nós e na nossa igreja hoje. Amém? Os irmãos abriram 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 6 ao 10. Diz assim a palavra do Senhor: de fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia, porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os seus ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, porque é um privilégio para nós pregarmos a Tua palavra. É um privilégio para nós ouvirmos a pregação da Tua palavra. E te pedimos agora, nessa manhã, que o Senhor nos use para que possamos, ó Deus, anunciar essa palavra com fidelidade. E que em tudo nessa manhã o Senhor receba a glória e que nós possamos receber a Tua graça sobre nós. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo nós oramos. Amém. Queridos, na semana passada nós iniciamos essa nova série de sermões expositivos, que já é uma prática que nós já adotamos desde o ano passado, e nós, nesse mês agora de fevereiro, estamos iniciando essa série na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. No nosso último encontro, nós falamos da identidade de uma igreja saudável, e ali nós tivemos a oportunidade de examinar como o apóstolo Paulo introduz a sua carta aos Tessalonicenses, destacando 3 características fundamentais de uma igreja saudável, que são, na verdade, características de cristãos saudáveis, porque o que transforma, o que faz uma igreja saudável são cristãos saudáveis. Então, essas 3 características que vimos foram o caráter missionário da igreja, ou seja, a igreja se envolvendo com a obra missionária, a igreja que é fruto da obra missionária, mas que também é participante da igreja, da obra missionária, a identidade da igreja como comunidade, ou seja, a igreja tinha sido estabelecida ali por Paulo, Silvano e Timóteo, é uma igreja que era envolvida com essa obra missionária, era uma igreja que se reunia, era uma igreja que se identificava como uma comunidade. Ou seja, nós desconfiamos de cristãos que se dizem maduros, mas não têm o desejo de congregar em uma comunidade. Não podemos chamar esse cristão de saudável, porque o que nos torna saudável é o coletivo da comunidade. Faz parte do nosso crescimento, faz parte do nosso amadurecimento. Um outro ponto de uma igreja saudável era o testemunho que aquela igreja passava em virtude, ou melhor, pelas virtudes que elas obtinham. Paulo dá graças a Deus pela fé operosa, ou seja, nós falamos isso, a ideia de que o Senhor não nos chama para uma fé passiva, mas uma fé ativa. O Senhor nos chama a nos movermos, o Senhor nos chama a andarmos em missão, o Senhor nos chama a nos envolvermos, o Senhor nos chama a servirmos. Jamais o Senhor nos chama para ficarmos parados. A fé operosa, nós vemos um amor sacrificial, um amor que pensa menos em si mesmo, e vimos também uma esperança
perseverante acerca de Cristo Jesus. Ou seja, fé, amor e esperança como marcas de um cristão saudável, marcas de uma igreja saudável. Outro ponto que nós abordamos também era a certeza da eleição de Deus e da ação soberana do Senhor na conversão. A salvação dos Tessalonicenses, bem como a nossa salvação, não são resultado de persuasão ou do mérito humano, mas obra do Espírito Santo, confirmada pelo testemunho dos apóstolos. Esses aspectos nos levaram à seguinte pergunta dessa nova sessão que nós vamos fazer nessa manhã: qual é o impacto de tudo isso que nós vimos na semana passada na vida daqueles crentes? Qual o impacto do Evangelho na vida daquela igreja? Qual o impacto do Evangelho na nossa vida? É sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. A mensagem do Evangelho, a verdadeira mensagem, nós sempre repetimos isso, a boa notícia daquilo que Jesus fez para nos reconciliar com Deus, ela não apenas informa sobre uma notícia, mas ela nos transforma. A conversão dos Tessalonicenses, ela foi tão impactante, ela foi tão marcante, que a fé deles se tornou boa, se tornou reconhecida em toda a região. Eles abandonam a idolatria, eles passam a servir ao Deus vivo e verdadeiro e agora aguardam na esperança da volta de Cristo Jesus. A marca de uma conversão, queridos, autêntica, não é apenas uma decisão momentânea, mas uma mudança visível na vida daquele que se converte. Ou seja, podemos mais uma vez desconfiar de pessoas que dizem ter sido alcançadas por Cristo, ter sido convertidas, mas que não apresenta transformação ou mudança de vida. Sabe, aquelas pessoas que continuam com as mesmas práticas, os mesmos comportamentos, os mesmos negócios fraudulentos. Sabe, não tem como alguém alegar ter tido um encontro com Jesus e não ser completamente transformado por essa experiência. Isso fica claro nos Tessalonicenses, que a passagem, que eles passaram de imitadores dos apóstolos a modelos para outros crentes. Essa transformação radical que o Evangelho produz, esse impacto transformador que nós queremos refletir nessa manhã. E ao longo dessa exposição nós vamos ver como o Evangelho não apenas impacta os Tessalonicenses, mas continua transformando vidas até os dias de hoje, nos chamando a uma fé viva, uma fé operosa e cheia de esperança na volta de Cristo Jesus. A primeira verdade que eu gostaria de destacar com os irmãos, queridos, no versículo 6, Paulo inicia essa sessão resultando uma evidência central dessa conversão dos Tessalonicenses. O versículo 6 vai dizer: de fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Paulo diz que eles se tornaram imitadores de Cristo e dos apóstolos, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio a uma tribulação. E esse é um dos sinais claros da obra transformadora do Evangelho. A marca do verdadeiro discípulo é, em primeiro lugar, aquele que segue o exemplo de Cristo. A palavra utilizada por Paulo aqui, traduzida como imitadores, traz a ideia de alguém que segue um modelo, alguém que reproduz não apenas ações externas, mas também o caráter e a conduta, o comportamento. No Novo Testamento, essa ideia de imitação, ela está sempre atrelada a Cristo. Paulo exorta os crentes a serem seus imitadores, como ele era de Cristo. A santificação é um processo em que os crentes são transformados à imagem de Cristo.
Essa é uma das razões do discipulado e porque ele é tão importante. E, queridos, o discipulado nada mais é do que a doutrina da imitação de Cristo. Temos a tendência a acreditar que discipulado consiste em aceitar um conjunto de doutrinas, aceitar um certo tipo de conhecimento, algumas noções básicas sobre a fé, mas não é apenas isso, queridos. O discipulado é imitação, o discipulado é reproduzir modelos, é reproduzir caráter e conduta. São casais maduros, trazendo para perto casais mais jovens, para quê? Para verem como um homem deve tratar a sua esposa, como a sua esposa deve tratar o seu marido, como os pais devem tratar os seus filhos, como um casal deve se relacionar com Deus. Ser cristão significa ser um imitador de Cristo, imitador do caráter de Cristo, do comportamento de Cristo. E os tessalonicenses seguiram esse caminho, observando o quê? O exemplo de Paulo e os seus companheiros, mas, acima de tudo, buscando refletir a vida de Cristo. E esse chamado de imitação de Cristo é um chamado que permanece atual. O cristão verdadeiro, ele não apenas crê em Cristo, mas ele busca, ele procura andar como Cristo andou, ele procura imitar a Cristo. É um conceito intrínseco à palavra cristão. E Paulo continua ainda no versículo 6. Ele vai dizer: apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Queridos, isso é um ponto crucial para a nossa fé cristã. A fé cristã, queridos, ela não remove os sofrimentos dessa vida, mas ela concede alegria em meio aos sofrimentos. Os tessalonicenses, eles não apenas ouviram e aceitaram o Evangelho, mas fizeram isso em meio à intensa perseguição. O contexto histórico da igreja em Tessalônica revela que esses crentes enfrentaram uma oposição severa desde o seu início. E isso demonstra o quê? Evidencia uma realidade muito clara do Evangelho. O sofrimento é parte do chamado cristão. Mas o que chama a atenção é o que Paulo destaca, um elemento surpreendente. Eles receberam essa palavra com alegria do Espírito Santo. Aparentemente, nos parece um paradoxo. Alegria em meio à tribulação. Alegria em meio à dor, alegria em meio à adversidade. E isso é uma característica essencial da vida cristã. E isso só é possível, queridos, porque a verdadeira alegria, ela não depende das circunstâncias externas, mas da obra interna do Espírito Santo. Quando lemos lá as bem-aventuranças, nós percebemos exatamente isso. Bem-aventurados que choram. Bem-aventurados que são perseguidos. Como pode ser alguém muito feliz, mesmo em meio à adversidade? Porque ser bem-aventurado em Cristo não é uma condição, mas é um estado. Somos alegres porque temos a Cristo, independentemente das circunstâncias. E isso só é possível mediante a obra do Espírito Santo em nossos corações. É isso que Paulo está destacando. E a nossa alegria vem dessa certeza que nós temos da nossa comunhão com Deus. A nossa fé, queridos, ela não apenas nos ensina a suportar as provações, mas encontrar nelas um propósito. E o Espírito Santo nos dá alegria que transcende o nosso sofrimento, queridos. Quando olhamos, estávamos falando exatamente sobre isso ainda há pouco ali na nossa classe. Quando olhamos para as nossas crises, para as nossas dificuldades, para as nossas lutas, e todos nós temos dificuldades, crises e lutas, crises de fé em muitos momentos. Podemos olhar para essa realidade, olhar para esse momento e ter a certeza de que o Espírito, a obra do Espírito, a alegria que vem do Espírito transcende todas essas circunstâncias. E sabe por quê, queridos? Porque a nossa alegria, ela é resultado de uma profunda compreensão do amor de Deus e quem nós somos agora em Cristo.
Não tem alegria maior em saber que nós não somos mais ou menos amados por Deus com base na nossa performance. Em Cristo, e somente em Cristo, já somos aceitos. Mesmo que esteja um caos na nossa vida, mesmo que estejamos falhando em alguma coisa que precisamos fazer, mesmo que estejamos atolados em dívidas, enrolados, sem saber o que fazer, sem saber como agir, mesmo que estejamos em um momento muito bom de prosperidade, de abundância, queridos, nós não somos mais ou menos aceitos por Deus por causa da nossa performance. Já somos amados por Deus por meio de Cristo Jesus. E essa é a nossa alegria, queridos. E é por isso que podemos olhar para as adversidades e tribulações da nossa vida e nos alegrar no Senhor, porque temos um Deus que nos ama. Essa alegria do Espírito transcende todo o sofrimento desse mundo. É isso que Paulo nos alerta. E essa verdade, queridos, ela desafia a nossa mentalidade pós-moderna que associa o quê? A felicidade à ausência de problemas. O Evangelho ensina que a verdadeira alegria vem da comunhão com Cristo, mesmo em meio às aflições. Os tessalonicenses, eles não apenas receberam um Evangelho intelectualmente, mas viveram ele de forma prática, demonstrando que a alegria cristã, ela não é circunstancial, mas é espiritual. Esse testemunho, queridos, continua sendo um chamado de Deus para nós hoje. Seguir a Cristo fielmente, mesmo diante das dificuldades, confiando que o Espírito Santo nos sustentará, mesmo diante da crise, nos alegrando na certeza de que já somos amados por Deus. Paulo nos faz esse convite também. Uma outra verdade acerca desse Evangelho, acerca do impacto transformador do Evangelho, e que ele não apenas nos tornamos imitadores de Cristo, mas nos tornamos um modelo, um exemplo para outros cristãos. O testemunho da igreja tessalonicense, queridos, foi tão impactante, foi tão grande, que ultrapassou as fronteiras geográficas daquela cidade, influenciando diversas outras comunidades cristãs. O nosso testemunho, queridos, precisa ser tão impactante, a ponto de influenciar pessoas para além da nossa igreja local. Sabe, queridos, o nosso testemunho precisa ser tão impactante, a ponto de influenciar nossos colegas de trabalho. O nosso testemunho precisa ser tão impactante, a ponto de influenciar os nossos filhos. Perdemos nossos filhos porque o nosso testemunho não impacta a vida deles. É duro dizer isso, mas você, pai, você, mãe, tem a responsabilidade de, com seu testemunho, impactar a vida espiritual do seu filho. É isso que Paulo está dizendo. Paulo vai dizer no versículo 7... Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia, ou seja, para além de Tessalônica. O testemunho da igreja transforma, impacta, inspira outros além da igreja, fora da igreja. A palavra que Paulo usa aqui, queridos, como modelo, significa um exemplo digno de ser seguido, algo que seja marcante, algo que seja impactante. E no Novo Testamento a gente vê que essa palavra é usada para descrever padrões espirituais, padrões morais que devem ser imitados. Os tessalonicenses, queridos, apesar de novos na fé, apesar de estarem enfrentando perseguições, eles demonstraram tal fidelidade, tal transformação, que se transformaram em exemplo para os outros crentes na Macedônia e na Acaia. E isso nos ensina o quê, queridos? Nos ensina que o Evangelho, ele não é apenas um chamado individual,
mas um convite para formar uma comunidade visível, uma comunidade de discípulos, uma igreja que impacta o mundo, uma igreja espiritualmente saudável, é aquela em que a verdade do Evangelho se manifesta visivelmente na vida diária do seu povo. Todos os dias saímos pelo mundo com a missão de impactar pessoas pelo poder do Evangelho de Cristo Jesus através do nosso testemunho. Que responsabilidade, queridos. A igreja em Tessalonicenses não apenas recebeu o Evangelho, mas viveu esse Evangelho, de maneira que a sua fé serviu de inspiração para outros crentes. Paulo continua dizendo o seguinte: porque de vós repercutiu, propagou-se a mensagem do Senhor. Esse evangelho ecoou além das fronteiras. Essa expressão que Paulo usa, repercutiu, propagou-se, quer dizer o ressoar com um som forte, como um trovão ou o toque de uma trombeta. Sabe, queridos, o evangelho não ficou restrito apenas a uma comunidade, apenas aquela igreja, mas se espalhou como um som poderoso. Isso nos ensina um princípio fundamental, queridos. A igreja não é apenas um lugar de culto, mas é uma agência missionária. O evangelho deve ser proclamado com clareza, poder, continuidade, alcançando pessoas, alcançando lugares para além das fronteiras da nossa igreja. O evangelho deve ressoar além dos nossos portões. O evangelho deve impactar o nosso bairro, deve impactar a nossa rua, impactar tudo que está ao redor da nossa igreja. Os tessalonicenses não guardaram a mensagem para si, sabe? Às vezes eu tenho a sensação de que queremos guardar o evangelho para si. A igreja está funcionando tão bem, sabe? Está tudo direitinho, tem um ar-condicionado no calor, sabe? O pastor está recebendo em dia. A gente não precisa crescer, não. A gente não precisa, já está tudo bom. Sabe, queridos, não é isso que Paulo está dizendo. A igreja não é um fim em si mesmo. A igreja não é estacionária, a igreja não pode parar. Cantamos aqui, a igreja vai avançar, a igreja vai prevalecer. Será que essa tem sido uma realidade aqui na nossa igreja local? Será que temos o desejo de avançar, de crescer, de progredir, de ressoar a mensagem do evangelho para além desses portões? Proclamar esse evangelho exige de nós ressoar como um som forte. Algo que impacte, algo que marque, algo que influencie, algo que as pessoas vejam. É isso que Paulo está dizendo. Isso nos desafia a refletir, queridos, como o nosso testemunho tem ressoado ao nosso redor, como a nossa igreja tem impactado a nossa comunidade. É isso que Paulo está dizendo. E seguindo em diante, no versículo 9, Paulo fala que quando somos impactados pela mensagem do Evangelho, seguimos a Cristo mesmo em meio às tribulações. Nós já aprendemos isso. Paulo fala que quando somos impactados pela mensagem do Evangelho, servimos de modelo, ressoando a mensagem do Evangelho para outros. Mas talvez, queridos, o maior impacto do Evangelho em nossas vidas é que Deus nos constrange. Deus bagunça a nossa vida. Deus nos ajuda de muitas maneiras, queridos. Ele derruba e nos faz abandonar todos os ídolos do nosso coração. Queridos, com muito temor e tremor eu vou dizer isso para os irmãos, queridos. Se você tem um ídolo no seu coração, ouça bem o que eu estou dizendo. Deus derruba todos os ídolos do nosso coração. Deus destrói todos os ídolos do nosso coração. Às vezes você está passando por uma dificuldade em determinada área, está passando por um problema em determinada situação. Queridos, pode ser Deus destruindo um
ídolo do seu coração. Deus destrói todos os ídolos do nosso coração, porque Ele não divide a sua glória. E o exemplo dos Tessalonicenses trata disso. A conclusão desse capítulo, 1 Tessalonicenses 1, nos apresenta uma descrição clara do impacto do Evangelho na vida dos crentes. Paulo enfatiza que a conversão genuína, ela não é apenas intelectual, não é apenas emocional, mas uma transformação radical que envolve abandono dos nossos ídolos. Ele vai dizer, no finalzinho do versículo 9, o versículo 9 diz assim: pois eles mesmos relataram de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. A conversão verdadeira, queridos, ela envolve abandono do pecado e abandono da idolatria. Os Tessalonicenses, queridos, como a maioria dos povos daquela época, viviam em um contexto pagão, um contexto politeísta, onde a adoração a múltiplos deuses era normal, era natural. Contudo, quando eles ouviram o Evangelho, eles abandonaram os seus ídolos e se voltaram completamente para o Deus vivo e verdadeiro. A palavra converteram-se significa virar-se completamente. Isso indica o quê? Indica uma mudança de direção total. E esse conceito de conversão, nós já falamos em outros momentos, envolve arrependimento, envolve fé, envolve uma nova identidade. E, queridos, os Tessalonicenses lidavam com o problema de idolatria entre os deuses pagãos daquela época. Os ídolos podem assumir muitas formas hoje, queridos. Muitas coisas podem ser ídolos em nosso coração: o dinheiro, o poder, o prazer, a validação, a aprovação dos outros. No entanto, queridos, a verdadeira conversão implica um rompimento com tudo o que ocupa o lugar de Deus em nossas vidas. É isso que Paulo está dizendo. Paulo segue adiante, no final do versículo 9, ele vai dizer que o motivo pelo qual eles abandonaram, eles mudaram de direção, eles estavam indo em direção aos seus ídolos, tiveram uma mudança de conversão, uma mudança radical de direção e se voltaram em direção para servirem o Deus vivo e verdadeiro. Mais uma vez, Paulo nos lembrando, queridos, de que a salvação nos leva a uma vida de serviço a Deus. A conversão não é apenas o abandono do pecado, um abandono da idolatria, mas um chamado para servir. Ou seja, somos chamados para uma troca de senhorio, não mais escravos dos ídolos, dos deuses pagãos, dos ídolos do nosso tempo, mas agora servos de Deus. E o verbo usado aqui por Paulo é doulos, que significa servir como um escravo, indicando o quê? Uma dedicação total, uma dedicação integral ao Senhor. O cristão não é salvo, queridos, para ficar parado, mas para viver uma vida de obediência e serviço ao seu Senhor. O cristão, ele não apenas abandona os seus ídolos, mas se entrega completamente ao único Deus vivo e verdadeiro. O impacto transformador do Evangelho, querido, na vida dos Tessalonicenses foi evidente em uma imitação de Cristo em meio às tribulações, no testemunho que ecoou para além das suas fronteiras e no abandono radical da idolatria para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Isso nos faz concluir, queridos, que a verdadeira conversão não é apenas meramente um sentimento intelectual ou um momento emocional passageiro, mas uma transformação real que se manifesta em uma vida de fé perseverante, de amor sacrificial e esperança firme na volta de Cristo Jesus. Assim como os Tessalonicenses, queridos, nós somos chamados
a servir o exemplo de Cristo, a viver de modo que a nossa fé seja um modelo para outras pessoas, proclamar esse evangelho com poder, com fidelidade, que o Senhor nos conceda, queridos, a graça de vivermos em nossa vida essa realidade, experimentando e testemunhando o impacto transformador do evangelho em nossas vidas e na nossa igreja. E diante dessa realidade, queridos, eu queria trazer 3 aplicações para os irmãos nessa manhã. A primeira aplicação, queridos, para dizer que a idolatria separa o homem de Deus, mas o evangelho transforma os corações e nos chama a servir ao Deus vivo e verdadeiro. O problema central, queridos, do homem é a idolatria e a rebelião contra Deus. A rebelião contra Deus, a idolatria, elas afastam o homem do seu Criador e, por conta disso, nos conduziam a uma condenação. Os tessalonicenses viviam imersos na idolatria, adorando deuses falsos e seguindo valores pagãos. No entanto, quando o evangelho chega com poder, quando o evangelho converte aqueles corações, transforma aquelas vidas, o evangelho os leva a se converterem a Deus, os leva a abandonarem os seus ídolos e passando agora a servir ao Deus vivo e verdadeiro. A resposta do Evangelho, queridos, é a obra redentora de Cristo, que nos reconcilia com Deus. Não apenas nos reconcilia, mas nos liberta da escravidão, dos ídolos do nosso coração. O Evangelho nos chama a uma nova vida de santidade, de abandono da idolatria e de serviço ao Senhor. A segunda aplicação, queridos, é que a verdadeira alegria não está nos ídolos desse mundo, mas na graça de Cristo, que nos liberta e nos sustenta em qualquer situação. Muitos hoje, queridos, vivem aprisionados aos ídolos modernos, aos ídolos do nosso tempo. Idolatria ao sucesso, seja ele profissional, seja ele financeiro. Idolatria à aprovação social. Eu estou mais preocupado com o que os outros pensam de mim. Eu quero ser bem visto, ser aprovado, ser validado por outras pessoas. Idolatria dos prazeres momentâneos. E apesar de buscarem satisfação, buscarem realização, permanecem vazios e desorientados. E assim como os tessalonicenses, nós somos chamados a uma mudança de rota, a uma mudança radical, de abandonar tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus em nossos corações e encontrar a verdadeira alegria que há somente na nossa nova identidade em Cristo Jesus, uma identidade de quem entende o amor de Deus, de que já é aceito por meio de Cristo Jesus. Não temos por que recorrer aos ídolos do nosso coração, querido. Sabe por quê? Porque em Cristo já fomos aceitos. Não é o dinheiro que vai nos satisfazer. Não é nossa vida profissional que vai nos satisfazer. Não é nosso sucesso, não é a opinião dos outros que vai nos satisfazer. Quem nos satisfaz é a aceitação que temos por meio de Cristo. Cristo é suficiente. É isso que Paulo nos ensina. O Evangelho nos lembra que nós não somos aceitos por Deus com base no nosso desempenho, mas pela graça de Cristo. E essa certeza nos liberta para viver com alegria, mesmo em meio às tribulações da nossa vida. Terceira e última aplicação, queridos, quando o Evangelho nos alcança, a nossa vida se transforma em um testemunho vivo, que ecoa, ressoa a glória de Deus pelo mundo. O impacto do Evangelho na vida do crente, queridos, ele não se limita a uma experiência pessoal, mas ele transforma, nos transforma e através de nós transforma aqueles que estão ao nosso redor.
assim como a fé dos Tessalonicenses ressoou por toda a Macedônia, por toda a Caia, somos chamados a viver de modo que o nosso testemunho impacte, transforme, para que outros conheçam a Cristo através de nós. Isso significa, queridos, proclamar o Evangelho não apenas com palavras, mas com ações, ações daqueles que buscam imitar a Cristo Jesus. Nossa vida, queridos, precisa ecoar a mensagem transformadora do Evangelho, mostrando ao mundo que há um Deus vivo que continua salvando e transformando pecadores como eu e você. Esse é o nosso desafio, queridos. Ressoar a mensagem do Evangelho por meio do nosso testemunho. Que o Senhor nos abençoe e que sejamos a cada dia transformados por essa palavra. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado pela Tua palavra. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude no desafio de ressoar a mensagem do Evangelho por meio do nosso testemunho. Que o Senhor nos ajude a abandonarmos os nossos ídolos e encontrarmos plena satisfação e alegria no Senhor Jesus. Esse é o nosso desejo. Em nome de Cristo nós oramos. Amém, Deus. Amém.